2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Eu sou a Doutora Rosa e tá no ar mais um 8 e 80. E eu sou a doutora Babalu e hoje vamos conversar sobre a antroposofia ligada à saúde na longevidade. Entendeu? Não? Não entendeu? Então fique aqui que tá começando mais um 2 mais 2 no seu tocador. E para embalar a nossa conversa, está aqui nos estúdios a médica Iracema Benevides. Seja muito bem-vinda, Iracema. Obrigada, Babalu. Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema. Lembra, Babalu? Nossa, tá chique. É a música. Vocês já se conhecem? Não, só a música mesmo. É, uai. Olha, eu tenho um pouco de trauma com essa música, né? Corta essa parte. Ela é triste, né? Não, mas tudo bem. Por que? Conta nossa. pra gente. Mas tá tudo bem agora. É do sapato que fica na avenida, né? tristeza. Mas Nossa. bom. Iracema, eu perdi o seu retrato. É triste essa tragédia. Mas o Chico corrigiu isso. Ele gravou Iracema Voou para a América. Depois você procurou. Então tá melhor. Vamos deixar esse papo de música, então, Vamos falar de coisa de boa, lado? né? Falar de coisa boa? Saúde. Vamos. Vamos lá. Olha, iniciando assim os estudos sobre esse assunto, sabe, Iracema? Sim. Eu achei que antroposofia era uma palavra assim difícil de falar, né? Assim, salivar. Chegar ao final da frase é um pouco difícil. Mas assim, Você achou? eu achei. É. A gente não entende muito bem, assim, no início, mas no final a gente entende. Eu achei bem interessante. Mas explica para os ouvintes o que é antroposofia. Olha, a antroposofia é um conhecimento que ele foi sistematizado por um filósofo, professor, que era austríaco, que é o Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner, ele nasceu ainda no século XIX, no final do século XIX, né, na Europa, e ele tinha a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o ser humano, né? Então, ele trouxe uma série de pilares desse conhecimento organizados sob esse nome, né? Antroposofia, né? Que é muito bonito, né? Fala de antropos, que é homem, do grego, e sofia, sabedoria. Agora eu achei bonito. Agora eu vou ter que usar. Eu tô muito antroposofia hoje. Não, eu também tava vendo uma palavra, Babalu. Você tá muito antroposofia? Tô. Mas deixa eu te falar que eu tava vendo uma outra palavra quando a gente tava estudando, que eu achei tão bonita, assim, interessante, que deu vontade de gravar, tipo, bordar num pano de prato, que é salutogênese. Sério? Pois é. Essa palavra é isso? incrível, não é? Pois é, só do nome dela eu já gostei. Agora, o que quer dizer? Salutogênese é muito legal. Olha, ela nasce com um antropólogo, sociólogo, chamado... Bom, agora eu tenho que falar. Esqueceu o nome do antropólogo. Mas a gente vai lembrar o Vai nome do lembrar. antropósofo. Antonovsky. Não, eu também, né? Antonovsky. Como é que lembra? Aaron Antonovsky. Você ficou antonovscada agora. Precisou lembrar. E ele não era antropósofo, sabe? Na verdade, a gente da medicina antroposófica, depois a gente pode dizer um pouquinho o que a medicina tem a ver com a antroposofia, mas o Antonovsky, ele foi estudar aquelas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial, porque essas pessoas existiram, também não foram todos que sucumbiram, e ele queria entender o que essas pessoas tinham, né? E ele descobriu que essas pessoas elas tinham mais resiliência. O que é resiliência? Capacidade de resistir, né?
e que essa capacidade de resistir, ela se baseava em alguns pilares, né? Um desses pilares é você entender o seu problema, né? Você ter uma compreensão sobre o seu problema, né? Então, você está passando por um grande problema, mas você compreende, né? Sim. Então, esse pilar chama compreensibilidade. É um nome difícil, né? O pessoal gosta de dar nome difícil assim, mas é ter compreensão, entender. E na prática clínica, como que aplica a salutogênese? Mas talvez, desculpa, a gente podia voltar lá no início e perguntar o que é medicina antroposófica. Podemos, verdade, claro, com certeza. Não, mas a gente fala isso agora. Boa, valor. Então, como eu disse, o Rudolf Steiner sistematizou esse conhecimento que a gente poderia dizer que é uma ciência espiritual ampliada, né? Então, assim, é você considerar o ser humano corpo, alma e espírito. É isso, né? Tudo que a gente já sabe que é. Ele disse, olha, mas a gente pode dizer que isso é uma ciência, isso é tão objetivo quanto a ciência cartesiana, que olha muito o lado físico, né? Então, o Rudolf Steiner aplicava isso em vários campos e alguns médicos chegaram para ele e falaram assim, bom, você está dizendo que isso aí é importante para pedagogia, para agricultura, para arquitetura, e o que a gente médico pode fazer com isso? Boa! Né? Então, ele disse, olha, vocês vão olhar um paciente como alguém que tem, além desse lado biológico, né, também tem um corpo emocional, tem emoções, e é um ser único, individual, né? Esse é o nosso lado da nossa individualidade. Isso seria um pouco esse, vamos dizer assim, espelhamento da nossa espiritualidade. É isso que cada um de nós é uma centelha única, né? Uau. Então, daí se aplica em vários aspectos, né, do processo saúde e doença. Então, a medicina antroposófica, ela amplia o olhar da medicina convencional? Exatamente isso. É esse o jeito... Ó, foi dentro, hein? A gente fala exatamente isso, que a medicina antroposófica é uma ampliação da medicina acadêmica, né? Então, o Rudolf Steiner começou a sistematizar a antroposofia no iniciozinho do século XX, século passado, e a medicina chegou bem depois, chegou algumas décadas depois, 2 décadas, assim, quando os médicos realmente se organizaram para estudar com Rudolf Steiner e falar o que você está chamando aí de corpo emocional, a gente vê isso aqui, né, nessa reação e etc. E aí eles conformaram isso, né, que é um conhecimento dentro da medicina. Tipo nós, Babalu, sendo nossa médica, babologia, tipo isso, medicina, né? Medicina afetiva, né? Quem sabe a gente divertida. A gente aí é colega de profissão, né? Nossa. Eu acho que sim. Babologistas antroposóficas. Só que a Rosa estava falando de salutogênese e eu queria fechar esse pensamento também. Pois é. Sim, como claro. que a Rosa falou, como a salutogênese? Aplica na prática, aplica na prática clínica. Opa, olha só, eu vou precisar voltar um passinho só, viu, Rosa, que é o seguinte, então a gente falou que a salutogênese significa que a pessoa que passa por um problema compreende esse problema, acha que sabe resolver, então ela se sente com ferramentas, ela tem um plano, ela tem uma estratégia e ela vê um sentido naquele processo. Então, você pode passar por uma doença super grave, super difícil, como tantas vezes acontece, né? Que a gente não tem explicação para por que a gente adoece, mas você passa por isso compreendendo isso, com ferramentas para passar por esse processo. E, principalmente, você pode ver um sentido nisso. Então, isso são os pilares, né? E a gente vai aplicar exatamente em trabalhar com os pacientes a compreensão do problema
eles sentirem que eles têm ferramentas para passar por esse problema e eles conseguirem dar um sentido disso à sua biografia individual. Não é um sentido genérico. Né? Ninguém quer passar por doença, né? Mas talvez você consiga ver na sua biografia individual que aquilo pode ter um sentido positivo. Falar em ferramenta, eu trouxe uma caixa de ferramenta, Babalu. Olha! Que verdade! Aqui, ó, são palavras. Quer ver? Vou tirar a primeira aqui e vou mostrar, tá? São palavras? É, palavras pra gente ficar melhor, pra ter ferramenta. Eu também quero me tirar, tá? Eu também vou Não, tira primeiro, Iracema. Tira uma palavra aí. E lê pra gente, Iracema. É um palavrão. Ai, minha nossa. Respirar. Ai, essa é boa ferramenta? Maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa de resiliência, respirar. Agora sou eu, obrigada. Pode pôr de volta aqui. Olha, eu também vou querer Agora ver eu vou qual que é. pegar. Deixa eu ver. Fluir. Essa é boa? Muito boa. Tem tudo a ver com salutogênese. Deixa fluir. Deixa fluir. Ah, não. Agora sou eu. Calma aí, deixa eu procurar. Pega essa aqui. O azar é cozinhar um ovo cozido. Você ferva a água. Ei, minha nossa, essa foi sem querer. Essa é a minha receita de ovo cozido. Obrigada. É isso. Guardar aqui, vou guardar. Oi, Iracema. Um remédio antroposófico é aquele que você não toma, não vê, não sente, mas a alma entende? Ai, que ótima definição, adorei. Iracema, existe plano de saúde antroposófico ou é melhor mesmo assinar mapa astral pela internet? Se eu tomar um floral, eu posso virar uma orquídea? Olha, Iracema, eu queria perguntar assim, como que a gente diferencia a medicina integrativa do charlatanismo? Porque existe muito isso. Tem muita gente que vende aí na internet uma medicina com vibes, uma coisa de uma erva e... né? Chamando isso de medicina integrativa, mas se for tirar todas as ervas mesmo, tem um golpe disfarçado de boa energia. Como é que a gente diferencia? Eu acho que é bem um bom desafio. Primeiro, a gente entender o que é medicina integrativa, né? Então, a gente vai ter... né? A gente vai ter vamos dizer assim, alguns referenciais que eles são nacionais e internacionais, da gente saber que está falando com grupos sérios, né? Então, assim, esse guarda-chuva cabe muita gente debaixo, né? Então, da medicina integrativa, cabe aí a homeopatia, cabe a medicina chinesa, acupuntura, cabe a osteopatia, cabe os florais, cabe a constelação familiar, cabe uma série de abordagens. E a gente vai saber diferenciar se existem referências sobre isso, especialmente, né, referências assim na academia, nas universidades, não é? A gente não tem que chamar os universitários. Exato. Então a gente vai saber se já teve alguma questão, algum contato com a universidade, com os hospitais, com o SUS. Então a gente vai saber diferenciar aquelas pessoas que estão fazendo realmente um trabalho sério, né? Algumas dessas abordagens são especialidades médicas, como a homeopatia e a acupuntura, né? E outras são de outras, vamos dizer assim, formações, algumas multiprofissionais, mas são igualmente consistentes né? Então, eu acho que a gente vai ver se a Organização Mundial de Saúde escreveu algo sobre, então a gente vai entender dentro desse campo integrativo, né? Quem está realmente suando um pouco a camisa para fazer as coisas de maneira séria, né? E tem muita coisa bacana. Tá bom. E por falar em coisas escritas, vamos chamar o Dr. Altamiro no quadro Você Sabia? Dr. Altamiro sabe tudo do Estatuto da Pessoa Idosa. Fala, doutor! Você sabia que o governo determina a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia?
e na prestação de serviços às pessoas idosas? Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Tá pensando aqui que o Dr. Tamiro, né, que ele é só costura e fibra, né? Fico pensando, será que ele sente alguma coisa? Será que ele tem alma? Eu nunca perguntei. Vamos lá, né? Quem sabe? Doutora, vou perguntar, esses tratamentos, essas terapias, né, estão disponíveis no SUS? Olha, depende do município, né? Eu acho que a gente tem, assim, iniciativas muito legais. E vou te falar, por exemplo, que Belo Horizonte tem um programa que é o PROAMA e que já teve médicos antroposóficos trabalhando. Nós estamos numa fase de transição de geração. Eu acho que em breve vai ter, porque tem esses cargos previstos aí dentro do programa, né? E no SUS é possível fazer muitas coisas, assim, também, porque a gente chama medicina antroposófica, mas os outros profissionais de saúde têm o papel do médico e têm o papel dos outros profissionais. Então, por exemplo, em São João del Rei, que é um município, tem um médico que, com a ajuda de uma associação, ele trabalha uma parceria maravilhosa no SUS e eles têm muitas aplicações externas. Que são aplicações externas? São todo o conhecimento de como você vai fazer emplastos com determinadas plantas, tudo isso bem certinho para não ter engano com a planta, não ter engano de como fazer. Então, são cuidados com a saúde, acesso de todos. Então, dependendo do município, tem iniciativas. Eu acho que, bom, esse programa é galáctico, né? Então, cada um aí na galáxia, no ponto da galáxia, vai perguntar se na sua cidade tem um profissional, né? E qual ação é feita, né? Mas a gente tem em algumas cidades. Então é importante procurar. Você que está ouvindo a gente, no município que você tiver, procure se no SUS, se no sistema de saúde da sua cidade, ele tem, né, terapias integrativas. Lembrando que o SUS está no Brasil inteiro, né? Doutora, você mistura muitos saberes. É quase uma sopa, assim, gostosa de... mistura homeopatia, nutrologia, antroposofia. Como que você aplica isso na sua prática clínica? Assim, especialmente para as pessoas idosas, para quem tem doenças crônicas, ou está com um tratamento contra uma doença degenerativa, tipo um câncer, assim, por exemplo. Sim, é uma sopinha ótima, revitalizante. E eu acho que ajuda bastante, sim. A gente tem um conceito de que dentro de cada um tem uma planta, né? A gente tem uma parte planta em nós, que é essa parte da troca das células, da regeneração, daquele frescor que a gente acorda de manhã, né? Do bem-estar geral. Então, as abordagens que eu faço trabalham muito integradas nisso, né? Tanto a homeopatia como a medicina antroposófica, né? E como essa abordagem da nutrologia que vai cuidar dessa qualidade do que a gente come, né? Na perspectiva médica, né? Então, acho que é colocar essas forças do organismo no movimento de regeneração. Então, da cicatrização, do restabelecimento da função. E ela é completamente, vamos dizer assim, compatível com a medicina convencional. A gente tem que trabalhar junto, né? E trazendo, assim, talvez um apoio exatamente para o paciente dar conta de fazer o tratamento principal, que é o tratamento convencional. O nosso é complementar. Então, só para exemplificar, vamos exemplificar para os ouvintes, que eu gosto do exemplo, eu adoro um exemplo. Sim. Chega uma pessoa idosa com uma dor crônica de coluna, lá até você. Sim. Então, você vai aplicar a medicina antroposófica e um outro profissional da medicina convencional vai se unir, ou você já aplica tanto uma contra a outra? Me conta isso.
Bom, depende se está um diagnóstico bem definido. Então, vamos supor que essa dorzinha na coluna já passou por um especialista da área ou mesmo médico de família e nós descobrimos que ela é só muscular, vamos supor. Ela é só uma dor muscular, nós não estamos falando de um processo neurológico, nem mais severo, né? Então, nós estamos tratando ali, já sabemos o que é. Então, é muito importante a gente ter alinhamento no diagnóstico. Sim. Então, isso é um ponto de partida, né? E aí a gente vai ver, olha, esse idoso, ele tem alguns problemas gástricos e tem limitações para tomar, tem problema de pressão, tem outros problemas que para ele não vai ser muito legal tomar muito remédio para dor dos alopáticos, porque eles podem comprometer o rim, a pressão, o estômago, né, ter efeitos colaterais. E aí a gente trabalha junto, os profissionais que estiverem olhando o caso, né, a gente vai falar, será que esse paciente vai se beneficiar com uma arnica? E aí a gente vai escolher, será que é arnica homeopática, será que é arnica antroposófica? Isso aí já é uma... já tem detalhes, né? Mas, com certeza, a gente vai também discutir com o paciente o que ele usa, né? O que ele usaria dos conhecimentos familiares assim que ele trouxe, a gente vai avaliar. Tem gente, por exemplo, que tem garrafadas em casa. Aí a gente vai falar assim, olha, essa garrafada talvez não seja tão legal porque ela tem muito álcool. Então, a gente tem uma coisa mais legal para você que não vai afetar o estômago, que são os glóbulos homeopáticos, né? Então, né, ou vai ter aí uma outra abordagem que vai ser um óleo, aplicação externa de um óleo. E aí a gente vai ver caso a caso, mas a gente vai realmente partir disso. Então, algumas vezes eu sou a médica que faço esse diagnóstico, ou eu sou uma médica que estou no caso junto com outros profissionais. Incrível! Eu estou precisando de uma consulta antroposófica para ontem. Vou te ligar. Tá bom. Agora chegou o momento desembucha. O momento desembucha é o momento que você desembucha pra gente, conta um caso, fala alguma coisa, faz uma receita, ensina um emplastro, fala o que você quiser. Uau, que desafio! Olha, o que eu acho é que a gente tinha que ampliar muito mais a medicina antroposófica, especialmente porque ela é a minha queridinha do coração. A gente, né, como disse, a sopa de letrinhas aí que eu faço, mas essa é a minha querida. E eu acho que ela tinha que estar mais acessível no SUS, ela tinha que estar mais acessível a todo mundo, né? E eu acho que tem várias dicas de saúde que a gente pode dar, por exemplo, sobre o sono. E se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui, baseada nisso, é que sem dormir ninguém sara, né? Então, a gente precisa de noite desligar todas as chaves da casinha para essa plantinha que tem em nós, que vai trazer a saúde, poder crescer, né? Então, é durante a noite que o organismo se refaz, que pode encontrar de novo, né, todos aqueles pontinhos ali de melhora, né? Então, temos que dormir. Acho que tem que gerenciar bem as emoções. Então, isso também a gente aprende como que emoções assim que ficam muito descontroladas, como raiva, tristeza, mágoa. Pela medicina antroposófica, isso tem tudo a ver com agravações, né? E aí a gente vai poder assim trabalhar um pouco com isso, né? E principalmente a gente entender o que é o sentido da nossa própria biografia, né? Isso é uma síntese da antroposofia, que como cada um de nós é único, não tem certo e errado. Tem aquilo que é certo e errado para mim, né? Então, é isso que eu acho que a gente pode dizer nesse desembucha. Estou arrupiada. Nossa, uau! Hoje aprendemos muitas coisas. E que também aprendemos que a vida, as coisas, cuidar, é tipo varrer. Não. Todo dia junta coisa, todo dia tem que varrer e dá um gosto danado de ver tudo assim, bem
limpinho, organizado. Exatamente. E como a doutora disse, né? Às vezes o varrer tudo pra mim e deixar limpo não é o mesmo varrer tudo dela e deixar limpo pra ela. Cada pessoa varre de um jeito. E outra coisa também que a gente aprendeu hoje, né, doutora? Que a saúde não é a ausência de doença. Exato. Mas é a presença de vida. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Você pode até confundir, mas uma hora você entra no tranco. Muito obrigado pela presença, viu, Iracema? Obrigada. Muito obrigada, doutoras. Adorei. Vamos finalizando o programa de hoje, sabendo que tem dias de sol, tem dias de tempestade, mas o segredo está no cultivo. Boa, Rosa. É importante, né, regar a alma com silêncio, adubar o corpo com afeto e podar os excessos com coragem. Então respira, cuida e confia. E tá chegando o nosso último dia da segunda temporada do podcast 880 do Instituto Hahaha. Mas não se desespere, respira e confia que tem mais novidades chegando aí. E se você quiser continuar acompanhando a gente, acesse as nossas redes sociais, @Instituto Hahaha. Tchau, Rosa. Rosa, assim, foi um grande prazer, um prazerérrimo dividir essa mesa, esses microfones e os nossos convidados com você. Babalu, foi um prazer imenso dividir o meu coração e todas essas conversas com você. Tchau, Dinalva. Tchau, Dinalva. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, minha amiga. Tchau. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.